Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar... Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos escutam, amigos, familiares. Que a graça maravilhosa, bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Aí onde vocês estão, nas suas casas, nas suas cidades, nos seus bairros. É uma honra e um privilégio estar com os irmãos nessa noite, poder adorar ao Senhor, louvar ao Senhor e aprender mais um pouco da sua palavra. Gostaria de dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa live. E nós gostaríamos de convidar a compartilhar essa live com as pessoas que você conhece. Gostaríamos de convidar a acompanhar esse culto até o final. E não apenas acompanhar, mas participar, cultuar ao Senhor. Aproveitar este momento para oferecer o seu ato de louvor e de adoração a Deus. Amém? Como nós estamos acostumados, se nós estivéssemos em um culto formal na igreja, você teria a oportunidade de se expressar com amém, glória a Deus, nas orações, nos louvores. Então, se você quiser expressar o seu amor a Deus, você pode fazer isso ali nos comentários, nas opções de curtir do Facebook. Se não gostou, pode colocar uma carinha triste, não tem problema. E depois a gente interage com os irmãos. É uma alegria muito grande no final do culto interagir, conversar um pouquinho com cada um dos irmãos. E esse é o meio que Deus nos deu para estarmos juntos nesse período de quarentena. Tem sido uma bênção, tem sido uma experiência muito legal, uma experiência muito agradável estar com os irmãos mesmo de forma remota. Amém? Vamos iniciar o nosso culto então fazendo a leitura do Evangelho de João. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 4, João 4, de 22 a 24, apenas 2 versículos. João 4, de 22 a 24, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus afirma para aquela mulher samaritana, no contexto aqui, é um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que chegou o tempo em que o Pai procura verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Naquele tempo, aquela mulher samaritana vivia em um lugar em que as pessoas adoravam a Deus através de bezerros de ouro.
Existia um templo onde as pessoas tinham que ir adorar a Deus, e lá tinham 2 bezerros de ouro. Eles acreditavam que adoravam a Deus a partir daqueles bezerros de ouro. Do outro lado, em Jerusalém, no Templo de Salomão, o templo glorioso de Deus, estavam os judeus que não adoravam a Deus através das imagens, através de estátuas de bezerro de ouro, mas existiam os rituais, as ritualísticas, as leis. Então eles adoravam a Deus através dos ritos judaicos. E somente esses 2 lugares físicos eram conhecidos como locais de adoração. Quem quisesse adorar a Deus tinha que ir até o templo de Jerusalém, o pessoal de Samaria tinha que ir até o templo de Samaria para adorar a Deus. Então Jesus disse que chegou o tempo em que não será mais necessário ir a um lugar físico para adorar a Deus. Por quê? Porque a partir daquele momento deveríamos estar adorando a Deus em espírito. E ele afirma que não precisam de objetos, não precisam de estátuas ou de qualquer outro subterfúgio para adorar a Deus. Por quê? Porque a adoração deve ser em espírito, ou seja, adoramos a Deus com a nossa vida, adoramos a Deus com o nosso espírito, onde nós estamos. Em qualquer lugar podemos nos achegar a Deus em atitude de adoração. E o texto também fala sobre a verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdade está relacionada à pessoa de Jesus. João diz também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, estamos falando aqui de uma adoração espiritual baseada no Cristo. Uma adoração espiritual baseada nos ensinamentos de Cristo. Logo, podemos dizer que também é uma adoração racional. Uma adoração racional. Uma adoração que nós temos consciência de quem é Deus, que nós temos consciência de quem é a pessoa de Jesus, que nós temos consciência de quem é o Espírito Santo, que nós temos consciência e conhecimento do que está escrito nas Escrituras. Uma adoração racional. Não está falando aqui de adoração espiritualista ou uma adoração no espírito, como algumas pessoas acham que vira aquela bagunça a adoração. Não é isso. É uma adoração do nosso espírito adorando a Deus. E o tempo já chegou, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos adorar a Deus espiritualmente, sem nenhum subterfúgio, e racionalmente baseados no Cristo, nos seus ensinamentos, nas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Já chegou o dia em que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos esses adoradores que o Pai procura. Amém? Nós não precisamos do templo, nós não precisamos de subterfúgios, estátuas, rituais. Basta nos achegarmos a Ele e temos livre acesso. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração de adoração, uma oração de invocação, uma oração inicial para o nosso culto, pedindo a bênção para o nosso culto, pedindo para que Deus fale ao nosso coração através deste culto. Amém? Para esse culto nós convidamos o seu Vanderlei. O seu Vanderlei é meu pai. Ah, legal. Ele tem sempre participado dos cultos com a gente e também nós o convidamos para fazer essa oração inicial. Amém? Então vamos passar para ele. Querido e poderoso Deus, estamos aqui somente para engrandecer o seu santo nome, Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Quero agradecer por tudo que tem feito, meu Pai. Ó Pai, coloco, meu Pai, esse culto em Tua presença, meu Pai. Abençoe o pastor, meu Pai. Abençoe a palavra dessa noite, meu Pai. Ó Pai, edifica, meu Pai, o seu santo nome, Senhor Jesus, com esse culto que vai ser agora, meu Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa todos os irmãos da igreja, meu Pai. Os enfermos, Senhor Jesus, abençoa, meu Pai. Coloca sua mão sobre eles, meu Pai. Ó Pai, Pai amado, em nome de Jesus eu te peço também, meu Pai. Supra todas as necessidades dos nossos irmãos, meu Pai.
Em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor possa atender todos os pedidos, meu Pai, dos nossos irmãos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ô Paizinho amado, eu te peço, meu Pai, cura essa nação, cura o nosso Brasil, meu Pai, com essa epidemia, Senhor Jesus, meu Pai. Nós nunca vimos, meu Pai, não sabemos de onde veio, meu Pai. Ô Pai, mas para o Senhor tudo é possível, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, meu Pai, te clamo, meu Pai. O povo brasileiro clama, meu Pai, essa cura, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa mais uma vez esse culto, meu Pai. O culto que está feito para o Senhor, não para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo, pai, um beijo, mãe. Deus abençoe aí. Se a minhas irmãs estiver por aí também, um beijo para vocês. Viram lá o fundo do vídeo? Tem uma parreira de uva. Se fosse no final do ano, ia estar carregada de uva. Uva não falta lá na casa da minha mãe no final do ano, porque tem uma parreira enorme, umas uvinhas gostosas, doce. Beleza. Glória a Deus por isso. É gratificante ver eles orando, que a gente vê um pouquinho da casa, relembra um pouquinho e mata um pouco da saudade. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, a nossa irmã Beth entrou em contato e pediu para mandar um recadinho para os irmãos aí sobre oração. Então eu vou colocar o vídeo que ela me mandou. Então é o recadinho da nossa irmã presbítera Beth, tá bom? Não é à toa que a palavra coração tem uma oração dentro dela, pois toda oração deve ter origem no coração e não na razão, ou seja, no intelecto. Não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma precisa de paz verdadeira em Cristo para permanecer tranquila. Não é à toa que o verbo amar tem um mar inteiro dentro dele, pois o amor é imenso e profundo como o mar. E também o eu precisa estar dentro de Deus para encontrar-se e completar-se a si mesmo. Conclusão: é na oração de coração que a alma acha a calma e é inundada por um mar de amor divino e onde o eu se submete a Deus. Amém, que legal. Mensagem aí para nossa reflexão, para nossa meditação. Possamos então pensar nessa oração de coração para alcançar a Deus, que nós estamos dentro desse Deus. Amém? Obrigado, Beth, que Deus abençoe a sua vida. Creio que Deus usa as diversas formas para falar com o teu povo. Amém? Vamos continuar então o nosso culto. Salmo 51, dos versos 1 a 2, diz assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui o salmista recorre ao grande amor de Deus por conta dos seus pecados. Ele diz assim no verso 1: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. E ele acerta ao fazer isso, porque Deus, a Bíblia diz que Deus amou tanto a gente, mas amou tanto a gente, que entregou o seu único filho. O único filho de Deus, Jesus Cristo, ele entregou para morrer lá naquela cruz do Calvário, para nos perdoar os pecados e nos dar vida. Devemos nós também recorrer a esse grande amor, a essa maravilhosa graça em Jesus Cristo, pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Mas o salmista também, no verso 2, ele diz assim, que ele confessa os seus pecados. Ele diz: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Uma oração de confissão: Senhor, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me o meu pecado. Pastor, eu não sei como pedir perdão para Deus. Pronto, Salmo 51, 2. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado.
Uma oração simples que alcança o coração de Deus. Amém? Vamos orar agora, colocar diante de Deus aquilo que fizemos e não agradou o coração de Deus, e também aquilo que fizemos e muitas vezes de forma inconsciente e também não agradou o coração de Deus. Amém? Curve sua cabeça aí, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agora, Senhor, fazemos da oração do salmista a nossa oração. Purifica-nos, Senhor, de todas as nossas maldades. Lava-nos do nosso pecado. Senhor, por causa do Teu amor, do Teu infinito amor, tem misericórdia, tem compaixão de nós e nos limpa de todo o pecado. Tua igreja, neste momento, Senhor, coloca diante de Ti todas as situações das suas vidas, ó Deus, que não tenha Te agradado. O pecado que está sempre à porta. Ó Senhor, o pecado cometido, a ofensa contra Ti. Senhor, em nome de Jesus, o povo agora está verbalizando, Senhor, as coisas que fez e não Te agradou. E clamando, Senhor, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, mostre, ó Deus, aquilo que fizemos de forma inconsciente e mesmo assim não Te agradou. Mostra-nos, ó Deus, aqueles pecados de estimação, ó Deus, que nós cometemos e muitas vezes nem percebemos, ou então cometemos conscientemente, ó Deus, e muitas vezes nem somos afetados por ele. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos incomode e nos ajude a vencer. Por honra e glória do Teu nome, que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Colosso, lá em Colossenses 1, de 13 a 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Jesus é esse que oferece redenção, Jesus é esse que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, nos dando perdão dos pecados. Amém? Creia nisso e fique leve, tenha uma vida leve, porque Ele perdoou os seus pecados. Amém? Amém. Perdoados somos em Cristo Jesus, vamos agora adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, entoar cânticos ao nosso Deus, dizer palavras de adoração, palavras de louvor, dizer a Ele o tanto que nós o amamos, adorá-lo em espírito e em verdade, como Jesus diz através do evangelista João. Amém? Para isso, nosso irmão Wilson vai nos ajudar conduzindo esse período de louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvá-lo e adorá-lo nessa noite, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, ó Pai. Louve ao Senhor em espírito e em verdade. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Estar na presença de Deus é o melhor lugar para todos nós. Vamos dar graças ao Senhor nesta noite. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só me resta agora dar-te minha canção. Graças, graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida
Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus, eu te dou graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só me resta agora dar-te minha canção. Graças, graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. E graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Graças, muitas graças, Senhor. E graças, meu Senhor Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. E graças eu te dou, Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. E graças, meu Senhor Jesus. Graças, te dou graças, Senhor. E graças, meu Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Te damos graças pela vida. Te damos graças pela salvação, Pai. Te damos graças porque o Senhor tem estado conosco.
Te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Amém. É isso, Senhor. Nós te damos graça. Graça, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará. Louvado seja o teu nome por este período de louvor, de adoração, e receba desde já, Senhor, esse período no teu trono, como um aroma suave às tuas narinas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos meditar hoje no livro do profeta Isaías. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, lá em Isaías 49. Isaías 49, nós vamos ler do verso 8 ao 19. É uma leitura um pouco longa, a mensagem aí compreende até o final do capítulo, mas nós vamos ler até o 19. Isaías 49, dos versos 8 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Versículo 10. Mas não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Versículo 11. Transformarei todos os seus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Versículo 13. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus filhos. Mas Sião diz, no verso 14, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde no verso 15, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja, pois todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como um enfeite e deles se cingirá como noiva. Verso 19, pois quando aos seus lugares desertos e devastados e à sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que devoraram estarão bem longe. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras de Deus através do profeta Isaías para o povo de Israel e, consequentemente, para nós nessa noite. Se nós olharmos aí, o texto que nós lemos apresenta relatos sobre a reconstrução de Israel, relatos sobre a reconstrução de Jerusalém. Apenas para os irmãos lembrarem aí do contexto, né? O povo havia sido levado para o cativeiro babilônico. E se não bastasse serem levados para o exílio, os inimigos destruíram as suas casas, destruíram seus muros. Naquele tempo, uma forma de proteção eram os altos muros da cidade, com seus portões fortalecidos. Os inimigos levaram o povo de Israel para o cativeiro e também
destruir a sua cidade, os seus muros e os seus portões. E havia passado o tempo do exílio e eles estavam retornando para as suas casas. Mas conforme eles iam chegando, eles iam vendo a devastação. Tudo destruído, os muros derrubados, os portões quebrados. Podemos dizer que eles estavam passando por uma crise tremenda, uma crise muito grande, uma crise que envolvia questões de moradia, uma crise que envolvia questões de saúde pública, questões que envolviam situações de segurança, questões que envolviam a própria subsistência deles, alimento, o pão, a água, elementos que envolviam a própria vida. Eu estava pensando que nós também estamos passando por uma crise, digamos, sem precedentes para a nossa geração. Houveram outras crises, né? Mas para a nossa geração talvez seja a maior crise que nós estamos enfrentando. Uma crise que envolve a esperança e a nossa fé. Amém? Amém. Então nós vamos meditar rapidamente. A primeira coisa que salta aos nossos olhos, a primeira coisa que nos chama a atenção no texto, são logo ali dos versos 8 ao verso 13, que são promessas de restauração de Israel. Promessas de que Deus iria ajudá-los a sair daquela crise. Deus diz, olha, eu escutei a oração de vocês e no tempo certo, no tempo oportuno, eu ajudarei vocês. Eu os protegerei, Deus fala. Eu darei alimento, eu darei água. Vocês não sofrerão mais com o clima quente dos desertos, porque eu mesmo, Deus, os conduzirei às fontes de água fresca. Vocês serão minhas testemunhas para a vida das pessoas. Vocês serão testemunhas e levarão aquilo que eu fiz para as pessoas, serão propagadores dessas boas novas. O testemunho será tão grande que as pessoas começarão a chegar de todos os lados para ver o que está acontecendo, para ver a tamanha bondade que está acontecendo. Então louvem, cantem ao Senhor, adorem o Senhor, pois o Senhor os consola. O Senhor tem compaixão da imensa tristeza que vocês estão vivendo. É como se o próprio Deus sentisse o que eles estavam sentindo. Então nós vemos aqui que enquanto o povo de Israel passava por mais uma crise em sua história, a crise do retorno do exílio, Deus estava o tempo todo olhando para a tristeza gerada. E com muita compaixão, Deus os consolava, Deus liberava palavras de ânimo para eles através do profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, em meio à crise que nós estamos passando, eu creio que Deus também está com a gente. Em meio à crise que nós estamos passando, Deus está ouvindo as nossas orações. Em meio a essa crise, Deus está olhando para a tristeza gerada, para os medos gerados, e com muita compaixão, Ele vem nos consolando. Ele vem liberando palavras e palavras de ânimo. Quantas e quantas palavras nós não ouvimos do pastor, dos irmãos da igreja, de outros pastores, que nos anima, que nos traz de volta para o eixo, que nos ajuda a suportar esses dias. E no momento oportuno, eu creio que tudo isso vai passar e teremos nossas vidas, as nossas rotinas restauradas. Amém? Amém. Mas chama a atenção também é que mesmo Deus se mostrando presente, mesmo Deus ouvindo as orações, mesmo Deus consolando, liberando ali palavras de ânimo através do profeta, o povo reclamou. O povo reclamava. Diz o verso 14, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Deus estava ali se mostrando através do profeta, olha, eu vou ajudar vocês, eu estou com vocês, vamos juntos. E o povo diz, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Eu penso que hoje, quantos de nós não estamos reclamando como o povo de Israel?
Quantos de nós, mesmo Deus se mostrando presente no nosso dia a dia, mesmo Deus ouvindo as nossas orações, mesmo Deus nos consolando, nos dando palavra de ânimo através dos seus servos aqui nessa terra, muitos de nós estão afirmando categoricamente: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Talvez você que está me escutando nessa noite já pensou isso? Já falou isso? Já reclamou isso para Deus de alguma forma? Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de dizer para vocês que não. Deus não se esqueceu de você. Não, Deus não te abandonou. Não, jamais, jamais Deus se esquece de nós. Jamais Ele nos abandonaria. Mas, pastor, como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Com que base você fala isso? Na verdade, não sou eu que estou afirmando, é a própria Bíblia que está afirmando. O próprio texto que nós lemos diz isso. O verso 15 diz assim: o Senhor responde à reclamação do povo de Israel. Se você quiser ver na sua Bíblia, o verso 15. O Senhor responde ao povo: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, Deus, porém jamais me esquecerei de você. Tem uma outra tradução que é assim, o mesmo versículo, tá? O verso 15. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão pelo seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, ou seja, é muito difícil isso acontecer, eu nunca me esqueceria de vocês. Olha a comparação que Deus faz através do profeta. Eu penso que jamais uma mãe esquece do seu filho. Por mais que as circunstâncias da vida possam levar uma mãe a se esquecer, a se afastar do seu filho, essa mãe nunca jamais esquece do seu filho. Na nossa família nós temos uma história real. Minha finada avó teve o meu pai quando era criança, jovem, teve um problema pós-parto e deu um filho para cada um cuidar. E a pessoa que pegou o meu pai para cuidar sumiu com o meu pai. Só que essa mãe, minha avó, nunca se esqueceu dele. Passou a vida procurando. E no final da vida encontrou. Nos últimos 10 anos, eu acho que nós tivemos uma avó que nós já não tínhamos mais. Olha só que legal. E essa mãe nunca esqueceu do seu filho. Por mais que as circunstâncias da vida a levou a se afastar do filho, ela nunca se esqueceu. E Deus diz através do profeta: assim como uma mãe jamais se esquece do seu filho, ou por mais que isso é muito difícil de uma mãe se esquecer do seu filho, Deus, jamais me esqueceria do meu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu de você. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Não se importa quem está do seu lado, só dê um glória a Deus. Ou escreva lá nos comentários. Ele não se esqueceu de você. Olha só que maravilhoso, o texto continua no verso 16. Verso 16 diz que Deus tem o nome do seu povo escrito na palma das suas mãos. Diz que os olhos de Deus veem em todo momento os muros destruídos de Jerusalém. Os muros destruídos é o que mais causava crise, é o que mais causava medo para aquele povo. Eu estava pensando, não tem quando a gente precisa muito lembrar de alguma coisa e a gente faz uma anotação na mão? Teve uma época na minha vida que eu fiz uns códigos. Um pontinho era para lembrar de tal coisa, 2 pontinhos de outra coisa. Então eu fazia os pontinhos, aí chegava no final do dia eu não lembrava por que eu tinha feito os pontinhos. Mas aqui o texto está falando que Deus é como se Ele tivesse os nossos nomes na palma da sua mão. Toda vez que Ele olha o nome, fala: Vitor, eu sei que você está passando. Beth, eu sei que você está passando. Seu irmão, eu sei que você está passando. Meu filho, eu sei da sua luta.
E todo momento Ele está olhando e se lembrando das nossas crises. A todo momento Ele está se lembrando e as nossas crises estão sempre diante dos teus olhos. Os muros derrubados das nossas vidas estão sempre diante dos olhos de Deus. Ele não se esquece de nós. Então pare de dizer que Deus esqueceu de você, pare de dizer que Ele te abandonou, porque isso é impossível. Porque Ele te ama e a Bíblia afirma que isso é um amor, mas um amor tão grande, ao ponto dele entregar seu único filho, como nós falamos no início do culto, para morrer por nós, para nos dar vida. E a partir do verso 17 em diante, até o final do capítulo, Deus fala através do profeta que logo as coisas vão começar a se resolver. Logo as coisas vão começar a entrar no eixo, logo as coisas vão começar a dar certo para ele. Para eles, o povo ia começar a voltar para a terra, ao ponto da terra, da cidade de Jerusalém ficar pequena, de tanta gente que ia voltar para a sua terra. Virão do norte, do sul, do leste, do oeste. Reis e príncipes se prostrarão diante de Deus, diz o texto, se você continuar lendo. Os inimigos vão correr, os inimigos não terão coragem de chegar mais perto do povo. E todo mundo saberá que Deus continua sendo Deus, que Deus é o Salvador, que Deus é o Redentor poderoso de Israel. Eu gostaria de encerrar com esse vislumbre, com essa visão. Logo as coisas vão melhorar. Deus está trabalhando, meus irmãos, Deus está trabalhando, minhas irmãs, a todo momento. A nossa crise está diante dos olhos dele. A minha crise é uma, a sua crise é outra. Juntos nós estamos numa crise chamada Covid-19. E ele está atento a tudo isso, eu creio nisso. Logo vamos voltar a congregar, logo vamos voltar a nos abraçar. Logo vamos voltar às nossas rotinas de trabalho. Quem está desempregado vai arrumar um trabalho. Logo vamos voltar a viajar, algo que nós gostamos tanto. Logo nós vamos voltar a ir aos shoppings, logo nós vamos voltar a ir aos parques, aos teatros, cinema, ter a nossa vida restaurada no nosso dia a dia. O pessoal que estuda, começou a estudar esse ano, né, Gabi, né, Dani? Voltar para a faculdade, continuar os estudos. O pessoal do ensino médio, voltar também para os estudos. E todo mundo saberá que Deus continua sendo Deus. Que Ele continua sendo o Salvador, que Ele continua sendo o Redentor e poderoso em todo o mundo. Mas enquanto isso, eu reforço, pare de dizer que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou. Tenha convicção disso. A Bíblia diz que Ele não se esquece de nós. Jamais Ele se esquece da gente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra venha ao seu encontro e você tenha a sua fé e a sua esperança renovada ao ponto de saber que Deus está com você, que Ele não se esqueceu de você, que tudo isso vai passar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar com vocês sobre o texto que nós lemos, sobre a mensagem. Depois nós vamos partir para outra oração e para o encerramento do culto. Então curve sua cabeça, coloque diante do Senhor a sua situação, a sua crise, quais os muros estão derrubados aí na sua casa, na sua vida. Saiba que Deus está sempre atento a isso. Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Toda hora que Ele olha, opa, tá lá. Ele se lembra. Ele não se esquece da gente. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo profeta Isaías, ó Deus, servo Teu, ó Deus, que ouvia aquilo que o Senhor queria falar para o povo e não tinha medo de falar. Denunciava as injustiças, anunciava a vinda de Jesus, anunciava, Senhor, o retorno do exílio. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor deu palavra para esse profeta, Deus, para que ele falasse para o povo, trazendo ânimo, renovo e fortalecesse a fé.
Neste momento eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um dos meus irmãos, com as minhas irmãs. Senhor, mostre para eles que o Senhor ainda está no controle. Mostre para eles, ó Deus, que o Senhor não esquece deles. Mostre para eles que o Senhor jamais os abandona. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel, o Senhor faz conosco. O Senhor jamais nos abandona. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a mente, o coração, o espírito. Abençoe, Senhor, para que venha sobre esses meus irmãos paz e tranquilidade diante dos muros das suas vidas que estão derrubados. Clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que o consolo do Teu Espírito venha sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, e os abrace, ó Deus, naquele abraço que nós não podemos dar, mas o Senhor pode. Clamo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor continue tratando, Senhor, das famílias, que o Senhor continue tratando, Senhor, das feridas. Eu clamo a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor continue curando os enfermos, curando aqueles que estão passando por necessidades. Pai, em nome de Jesus, abençoe para que essa palavra entre nos nossos corações e nos encha de fé, de esperança e tenhamos a convicção de que o Senhor não se esqueceu da gente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, culto de sexta nós temos então a nossa oração de intercessão por todos os pedidos, por todas as situações que chegaram até a gente. E para essa oração nós convidamos os nossos irmãos, a Dona Maria e o seu Davi. Então eles vão conduzir essa oração, curve sua cabeça, ore junto e coloque de novo, se for necessário, aqueles pedidos que estão no seu coração. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e dizer que eu estou com muitas saudades, mas eu creio que muito breve possamos estar juntos nos átrios do nosso Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando o seu nome. Como disse Jó, depois de muito sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós cremos que quando menos esperarmos, tudo isso passará. Somente o que não passa é a misericórdia de Deus e glória a Deus por isso, porque ela permanece para sempre. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos por esta hora bendita de oração. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença em nossas vidas, mesmo nos nossos lares, mesmo fora da igreja, estamos na igreja, porque a nossa casa também é a casa de oração. Nós agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos derramadas e nós queremos suplicar que o Senhor esteja estendendo o Teu braço de misericórdia sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre o pastor da igreja, a sua esposa, a gestação da criança, que é a herança do Senhor. E nós te suplicamos que todos os Seus filhos que estão em casa, que possam, Senhor, sentir a Tua presença, que possam ser consolados, que possam ser visitados, que possam sentir no coração a unção do Teu Santo Espírito como refrigério para vossas almas. Nós te suplicamos, Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia em nenhum lar, que todas as mesas sejam fartas, porque sabemos que a Tua promessa não cai por terra, como disse o Teu servo Davi, que era velho. Ele disse: eu sou velho, já fui moço, nunca vi o justo necessitado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por isso nós agradecemos pelas Tuas promessas e nós te suplicamos, Senhor, visita a Tua igreja, levanta a Tua igreja, que haja mudança, que haja transformação, que muitas vidas possam, Senhor, render aos Teus pés e reconhecer que o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão, Senhor, da nossa alegria, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, e o Senhor é a nossa única esperança. Nós esperamos em Ti e nós Te suplicamos que o Senhor esteja nos recebendo, nos aceitando, nos livrando, nos guardando e nos conduzindo no Teu braço de misericórdia. É o que nós te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos.
Quero dizer para os irmãos que nós estamos com muita saudade da nossa igreja, saudade de abraçar nossos irmãos e estar perto dos nossos irmãos, que é a nossa família. Mas nós te damos graças a Deus, porque mesmo longe, nós estamos perto em oração e em espírito, porque o Senhor é bom. E nessa hora, Pai, continuamos na Tua presença em oração. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que nessa hora, ó Deus, o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos. O Senhor esteja presente em cada lar, Senhor, derramando as Tuas bênçãos, derramando a Tua paz, sustento, Pai. Os que estão enfermos, o Senhor coloca as Tuas mãos de cura. Os que estão desempregados, o Senhor abre as portas. E o Senhor sustenta, ó Deus. Não deixa faltar nada no lar dos Teus servos. Abençoa o nosso pastor, a Karina. E nós estamos muito felizes dessa criança que vem alegrar este lar, Deus. O Senhor sustenta este casal, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que neste momento o Senhor sara a nossa terra, Deus. Que Teus anjos estejam acampados em cada hospital, em cada enfermo, cada pessoa que cuida, cada médico, cada enfermeiro. Ó Deus, abre a janela do céu e derrama graça e derrama paz na nossa terra, Senhor. Porque nós estamos aflitos, ó Deus, e esperançosos no Senhor, de estar na Tua casa, que em breve o Senhor pode abrir a Tua igreja e nós podemos congregar na Tua casa, Senhor. Fica conosco, Deus, derrama sobre nós a Tua graça e toda a família que serve ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que logo nós possamos estar juntos novamente. Creio que Deus está trabalhando, né? Hoje aí parece que já liberou escritório, já liberou concessionárias, será um teste, logo libera mais alguma coisa e gradativamente a gente vai voltando. Espero em Deus que isso não seja não dê um boom aí de novos casos. Tomara a Deus que esse retorno seja tranquilo e seja para o bem de todos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o final do nosso culto. Receber a bênção então, estenda as suas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, o cuidado, a proteção, a companhia, esteja comigo e com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de louvar, de adorar, de estar na sua presença. Gostaria de pedir a sua atenção para 2 avisos rápidos. Eu vou colocar aqui. Primeiro aviso, então, como nós temos anunciado, é a nossa EBD online. Nós estamos aí nos domingos às 10 horas, aprendendo da palavra do Senhor. Nós começamos a estudar a Bíblia agora. Estamos pegando partes da Bíblia e usando o método de estudo indutivo da Bíblia. Nós apresentamos o método na semana passada, meditamos sobre a cura da sogra de Pedro e foi muito gostoso estudar a Bíblia com a classe de escola dominical. E agora no próximo domingo nós vamos estudar Marcos. Se você quiser anotar aí,
eu gostaria de convidar a ler esse texto antes da aula, te desafiar a ler esse texto antes da aula. Marcos, capítulo 1, dos versos 32 a 34. São apenas 3 versículos. Ler 1, 2, 3 vezes. Se você tiver outras traduções da Bíblia aí na sua casa, leia em outras traduções também, para que a gente chegue na aula com o texto na ponta da língua, com todos os detalhes, mas leia assim com todos os detalhes, com atenção às vírgulas, com atenção aos pontos, com atenção às palavras difíceis que você não conhece. E aí no domingo a gente vai estudar esse texto, vai aprender um pouquinho mais sobre ele. Vamos repassar aí o método para quem não participou dessa aula, e nós gostaríamos de desafiar você que ainda não participa com a gente, para estar com a gente. Tem sido muito bom, tem sido muito edificante essas aulas online. Amém? Então, no domingo de manhã às 10 horas, lá para umas 15 para as 10, a gente disponibiliza a sala e a gente vai entrando, a gente vai interagindo, a gente vai conversando, e tem sido muito bom também esse bate-papo que nós temos antes da aula. Amém? Então esse é o aviso sobre a escola dominical. E o segundo aviso é sobre a celebração da Santa Ceia. Então, no próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, nós vamos então celebrar a Santa Ceia de forma online. Como nós já fizemos aí nos domingos anteriores, desde que a gente entrou nessa pandemia, nós vamos então celebrar a Santa Ceia. Então, será no próximo domingo, dia 7, né, domingo agora, no culto às 18 horas e 30 minutos. E a gente pede para que cada família prepare aí os elementos, prepare aí o pão, o suco de uva. Se você não precisa gastar muito para enfeitar a mesa, mas se você puder deixar a mesa mais bonita possível, porque é a mesa do Senhor que estará representada dentro da sua casa. Então, se você tiver ali uma florzinha, se tiver ali alguma toalha bonita, faça isso e mande foto para nós da sua mesa. Se você quiser colocar a família ao redor da mesa e fazer a foto também é legal. Depois a gente monta aí a foto e publica, para que a gente tenha então essa percepção de comunhão ao redor da mesa, cada um com a sua mesa na sua casa. E nós vamos então participar juntos através de uma live online no próximo domingo. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos para hoje. Se tiver mais algum aviso, alguma coisa, a gente avisa aí nas redes sociais. Que Deus abençoe o seu resto de sexta-feira, que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus desde já prepare o seu coração para domingo, que Deus prepare a sua vida para que domingo possamos estar juntos, adorando ao Senhor, louvando e aprendendo mais um pouco da sua palavra, às 10 horas na EBD e às 18h30 no culto. Amém? É isso então. Deus abençoe, uma boa noite para todos. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,